Tá certo? Estou começando o broadcast. Comecei o broadcast. Agora vou no Go Live. Quando eu disser, ó, vocês começam, tá? Pronto. Estamos live. Bom dia. Meu nome é Cristiane Pope e eu sou membro do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Atlanta. Hoje nós estamos com o nosso evento Dia da Saúde Brasileira, em sua edição virtual. Vou falar para vocês um pouquinho o que é o Conselho de Cidadãos e como que começou aqui em Atlanta o nosso conselho. O Conselho de Cidadãos foi criado por iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, juntos aos consulados gerais brasileiros no mundo, com o objetivo primordial de estabelecer uma ponte entre governo e comunidades brasileiras no mundo. O Conselho de Cidadãos constitui fórum informal e apolítico de aconselhamento dos consulados do Brasil no exterior, e ele tem uma composição rotativa de seus membros. A sua finalidade é de permitir troca de ideias e coleta de informações sobre as necessidades, problemas e interesses da comunidade brasileira residente e domiciliada em cada jurisdição dos consulados brasileiros. A partir de 2008, surgiram os primeiros conselhos de cidadãos, com membros eleitos pela própria comunidade, criados em mais de 50 conselhos espalhados pelo mundo. A criação do primeiro Conselho de Cidadãos aqui em Atlanta se formalizou no dia 25 de agosto de 2008, com a participação da reunião, a primeira reunião, que foi presidida pelo Otto Maia. Otto Maia era o embaixador e, na época, ele era o subsecretário do Ministério das Relações Exteriores. Ele era também responsável pelas comunidades brasileiras no exterior e pelos consulados gerais brasileiros no mundo inteiro. A reunião foi realizada no recém-inaugurado Consulado de Atlanta e teve como presidente do conselho o nosso primeiro cônsul, o embaixador Adalnio Sena Ganem. O embaixador Adalnio estabeleceu também o nosso primeiro estatuto e código de ética do Conselho de Atlanta. A partir de 2010, o nosso Conselho de Cidadãos Brasileiros de Atlanta escolheu seus próprios representantes do Conselho local para representar-nos nas conferências mundiais junto ao CRBE. O CRBE é o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Os primeiros representantes nossos de Atlanta foram os membros do Conselho Lúcia Jennings e Cristiane Pope. A Conferência Mundial foi realizada no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, em novembro de 2010. Hoje, nós somos compostos de 12 representantes da comunidade brasileira local, e o nosso principal objetivo é canalizar o diálogo entre a comunidade brasileira e o Consulado Geral do Brasil em Atlanta. Desde 2001, o nosso conselho realiza o evento anual Dia da Saúde Brasileira. Este evento é realizado em parceria com o Northside Hospital, para oferecer um dia de exames, palestras, serviços de saúde gratuitos para a nossa comunidade brasileira de Atlanta. Participam todos os anos uma equipe médica do Northside Hospital, profissionais de saúde locais, empresas e apoiadores do nosso projeto, e muitos voluntários, além do próprio Consulado Brasileiro de Atlanta, que também é um grande parceiro. Este ano, devido à pandemia do Covid, o nosso Dia da Saúde Brasileira está sendo realizado agora em versão virtual, com o tema A Sua Saúde nesta época do Covid. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar o nosso Dia da Saúde Brasileira. Muito obrigada, Cristiane, pela apresentação e também pelo que faz o Conselho aqui em Atlanta. Bem-vindo a todos nesse nosso evento virtual. Obrigado também a todos vocês por estarem aqui conosco. Meu nome é Lúcia Jennings, eu sou presidente da Câmara de Comércio do Brasil, no Sudeste dos Estados Unidos, e também sou membro do Conselho de Cidadãos Brasileiros em Atlanta. Eu serei a mestre de cerimônias deste evento hoje.
Antes de começar o nosso programa, eu gostaria de apresentar os membros do nosso conselho e agradecer-lhes pela colaboração e a realização deste evento. Temos o Napoleão Pinto, que é o atual presidente do conselho, Elizabeth de Souza, ela é capelã do Northside Hospital e vice-presidente do conselho, a Juliana Monteiro, ela é enfermeira, coordenadora do UTI neonatal no Northside Hospital e secretária do conselho, a Dila Campos, que é editora da revista Viver Magazine, a Cristiane Pope, que vocês acabaram de ouvir, que é editora da revista CIA Brasil, e a Nívia Bishop, ela é administradora da igreja MSBN. Obrigada a todas pelo trabalho que tivemos aqui na realização desse evento hoje. Como a Cris falou, o nosso objetivo de hoje é trazer para vocês um grupo de profissionais de saúde que irão falar sobre a sua saúde nesta época de Covid. A agenda será curta, mas nós vamos dedicar a maior parte do tempo para as perguntas e respostas que vocês irão dar à nossa comunidade. Primeiramente, ouviremos o embaixador Carlos Henrique de Abreu, que é o nosso cônsul-geral do Brasil em Atlanta. Depois farei a apresentação dos palestrantes e abriremos para perguntas e respostas a esse evento. Finalizaremos o evento com a secretária do Conselho, a Juliana Monteiro, que irá passar informações importantes para a comunidade. Agora, gostaríamos de convidar o nosso ilustre cônsul-geral do Brasil em Atlanta para passar uma mensagem à comunidade brasileira que está nos assistindo. Bom dia a todos. Muito obrigado, Lúcia, Cris, pela apresentação, né? E eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Conselho de Cidadãos. Esse Dia da Saúde é um dia muito importante para a nossa comunidade. É um momento em si em que você vê aflorar aquele espírito comunitário, né? Os voluntários, as pessoas querendo se ajudar umas às outras. Foi uma experiência gratificante ter tido a honra de ter participado do evento no ano passado, né, que teve lugar na Igreja Videira, ver nossos profissionais, ver a parceria com o Northside Hospital, todos funcionando de uma maneira harmoniosa, né, um público super interessado, um engajamento. Foi um momento único, realmente, extraordinário, e que está repetindo agora num formato digital, que é o que podemos fazer. O tema não poderia ser, eu acho que, mais importante, né? A saúde nessa época de Covid. Eu vou fazer assim, uns comentários, talvez introdutórios, até mesmo fruto da minha ignorância sobre o assunto, né? Sobre essa parte da medicina, né? E o Covid. Né? Mas, para assim, um observador, esse evento, a pandemia do Covid, a rigor, talvez seja o primeiro evento de natureza global propriamente dito. Isso já tem sido ressaltado por alguns observadores, mas eu realmente concordo. Essa abrangência e instantaneidade, né? É algo extraordinário, fruto de um tempo em que houve uma revolução absoluta no meio de transporte, tecnologias de comunicação. Nem mesmo as guerras mundiais tiveram essa abrangência, esse impacto, e a rigor nem foram mundiais, porque não impactaram diretamente o mundo inteiro. Então, essa é uma grande, digamos, novidade. É uma novidade, e como toda novidade, surpreende. Até mesmo a gripe espanhola, né, que dizimou uma parcela significativa da humanidade, ela não teve essa abrangência e muito menos essa instantaneidade. Tudo começou numa cidade da China no final do ano passado, né? E hoje em dia já estamos adentrando, acho que o nosso 7º, talvez 8º mês de pandemia, né?
e com graves consequências para o mundo, né? Tornou-se lugar comum dizer a Covid está acelerando tendências. Agora a saída é a digitalização. Bom, o futuro é sempre meio incerto, né? E de repente o futuro chega sem estarmos preparados. Isso causa, eu acho que, uma revolução na vida, no funcionamento do mundo. Agora se fala até de um processo de desglobalização nas relações entre os países. Agora se fala de uma crescente rivalidade, governos que passam a priorizar as suas realidades internas, um desafio da coordenação entre governos federais, estaduais e municipais, né, para darem uma resposta adequada a esse desafio, né, que é enfrentar o Covid e mitigar os seus efeitos, né? E fora o impacto em empresas. Agora tudo mudou. Setores prósperos, de repente, ficaram paralisados, sobretudo no setor de serviços, né, que dependem do contato direto entre pessoas. Hospitais, clínicas, a prioridade passou a ser a Covid. Houve uma crise no primeiro momento. Quantos tratamentos tiveram que ser adiados, cancelados? Eu até agora não fiz o meu exame anual, meu check-up. Eu tive que atrasar. Enfim, isso é o de menos, mas há casos assim importantes, tratamentos de doenças graves, enfim. E o que é mais importante, o que vamos ver hoje, é o impacto nas pessoas, né? Em nós, em você, eu, o público, né? Como essa revolução realmente está impactando as nossas vidas, né? E há tanta informação, desinformação. Nós somos bombardeados diariamente e até opiniões desencontradas, orientações desencontradas, até mesmo sobre as perspectivas da vacina, ou até mesmo sobre esse efeito manada, né, que tanto falam, que um dia, enfim, eventually, como se diz nos Estados Unidos, essa Covid, né, vai diminuir seu impacto na população. E também se fala que o mundo não vai ser o mesmo, isso gera quanta ansiedade, né? O que vai ser, o que vai acontecer? Então, puxa, eu acho que esse painel é muito importante. Eu não vou ficar mais entre esse painel super qualificado, de profissionais da medicina, e que estamos todos tão ansiosos para dizer. Essa é a verdade, para ouvi-los, ouvir seus esclarecimentos, suas informações, esclarecer nossas dúvidas. Olha, muito obrigado, é uma honra para mim estar participando desse evento. E, poxa, estamos agora nas suas mãos, nas mãos de profissionais. E é curioso, né? Como sempre houve tanta resistência à ciência e à medicina, né? Pasteur, o nosso Oswaldo Cruz, como foi difícil para eles convencer, olha, precisa tomar vacina, olha, existem micro-organismos, enfim. Olha, por favor, estamos nas mãos de vocês. Obrigada, embaixador, pelo seu suporte e sua colaboração. Certamente que não podíamos deixar passar essa oportunidade, não é, de trazer esses profissionais para falarem para a nossa comunidade que, às vezes, como você mesmo disse, né, está perdida aí, não está encontrando as respostas, está confusa. Então, eu também tenho muito orgulho de poder estar aqui e trabalhar com o Conselho para trazermos a voz dessas profissionais e ajudar a nossa comunidade. Próximo, eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes, que irão falar um pouco sobre o trabalho deles e a sua saúde nesses tempos de Covid, né? Então, eu gostaria de apresentar o Dr. Guilherme Cantuária, ele é ginecologista e oncologista e presidente do Comitê Diretivo de Oncologia e Ginecologia do Programa de Câncer do Northside Hospital.
A Ana Maria Storino, ela é psicoterapeuta da Atlanta International Counseling. E o Dr. Carlos Ranzini, ele é médico, homeopata e psicanalista. Eu também gostaria de convidar a nossa moderadora, é a doutora Gabriele Mioto, ela é cirurgiã plástica da Me Plastic Surgery. Ela é professora de cirurgia plástica da Emory University e ela também faz parte do Conselho da Câmara de Comércio do Brasil em Atlanta. Por favor, doutora Gabriele e os nossos palestrantes. Obrigada. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui e proporcionar esse tipo de evento para a comunidade brasileira em Atlanta. Eu sou uma grande... eu acredito muito que trazendo a comunidade junto e oferecendo informações de qualidade de profissionais brasileiros tem toca o coração da comunidade brasileira. Como médica e tendo pacientes brasileiras aqui em Atlanta, a gente sabe que tem um diferencial bem grande de poder auxiliar e poder responder as perguntas na mesma língua. Então, é um grande prazer estar aqui hoje. E eu já vou começar a fazer o nosso debate, né? Tem muitas perguntas que já vieram da comunidade para a gente. Vão ter mais que vocês podem colocar no nosso chat e a gente vai fazer uma condensação dessas perguntas, tá? Para a gente poder responder a maioria das perguntas hoje. E eu gostaria de começar com algo que eu acredito que seja muito importante nessa época que a gente está vivendo. A gente fala muito da doença física, mas o impacto do coronavírus tem sido muito grande na nossa saúde mental, né? Porque já passaram-se vários meses e ainda existem muitas dúvidas e ainda existem muita ansiedade em relação a toda essa mudança na nossa rotina, na vida das nossas famílias, na nossa vida emocional e social. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta que veio para a gente em relação a essa parte mental, né? Então, Ana Estomino, a gente vai começar com você. E aqui tem uma questão muito importante que nos passaram, que é assim: desde o início da pandemia, muitas pessoas começaram a se preocupar com a saúde mental. Nos conte um pouco como diferenciar ansiedade, depressão ou somente preocupação. Porque, aí emendando em uma outra pergunta, algumas pessoas já não sabem, podem estar com dificuldade de diferenciar o que é um simples medo, né? Ou quando elas têm que procurar já uma ajuda em relação a, será que eu estou com depressão? Se isso já é uma depressão ou pânico? Então, essa diferença sutil de o que isso é normal, eu ainda estou vivendo essa mudança, ou está na hora de procurar um profissional, ou eu preciso de medicação. Contigo, Ana. Então, tá. As coisas mudaram muito, né? E as pessoas estão com mais necessidade de adaptação, que é uma capacidade do ser humano, mas que a gente não usa muito, porque a nossa tendência sempre é ficar na zona de conforto e de acomodação. Então, quando tudo isso aconteceu, quem já tinha condições mentais pré-existentes, já tinham ansiedade, já estavam sendo tratadas por ansiedade, depressão e outras condições mentais, essas condições se exacerbaram e elas precisam de mais ajuda ainda. Quem não as tinha, começou a desenvolver em algumas famílias. Como que faz para diferenciar? Eu costumo dizer que essas condições, elas interferem na funcionalidade do teu dia a dia. Então, por exemplo, você tá deprimida ao ponto de você não conseguir levantar da cama, fazer o café, fazer a sua família funcionar e trabalhar. Então, aquela condição está interferindo na tua funcionalidade. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa avaliar, a gente precisa consultar um médico, um psicólogo e avaliar a condição para ver se precisa de ajuda terapêutica, se precisa de ajuda medicamentosa. Sim. E, Ana, a gente tem visto que tem aumentado muito o tipo das consultas online, né? Eu acho que na saúde mental isso é uma das coisas mais frequentes que a gente vê. Eu também estou fazendo consulta
virtual para pacientes de follow-up e que não precise realmente vir, né? Você tem percebido que você consegue ajudar as pessoas ou resolver a maioria dos problemas, né? Ajudar elas a se resolverem virtualmente, ou existe ainda a necessidade de ver a pessoa presencialmente, né? Ou quando que essa necessidade realmente a gente não consegue mais progredir virtualmente, porque as pessoas sentem muita dificuldade de ter o contato social, né? A interação um a um é algo muito forte para o ser humano. E o vídeo, às vezes, a gente perde um pouco daquelas das coisas sutis que a gente percebe quando a pessoa está na nossa frente, olho a olho, né? A linguagem corporal, a linguagem facial. Você tem essa ideia? Eu também gostaria de perguntar isso para o Dr. Cantuária, né? Que também vê os pacientes, né? Se está vendo virtualmente e quando que não tem que vir em pessoa mesmo, porque isso a gente não consegue fazer virtualmente. Na verdade, eu vejo muito adolescentes e crianças. Então, os adolescentes, eles estão muito à vontade nesse meio, nesse ambiente aqui, nesse formato. Então, para eles é até mais legal. Terminou a aula, vou ter a sessão com a doutora Ana. Vou para lá, me logo, acabou-se e a gente faz o trabalho. Crianças abaixo de 10 anos, eu tenho tido muito problema para engajá-las. Porque eu já conheci os cachorros, os gatos, os papagaios, a casa, o quarto, o jardim, o vizinho, mas quando a gente quer fazer o trabalho aqui, principalmente com crianças hiperativas, com problemas de aprendizado, eu tenho tido problema. Então, eu, na verdade, comecei a trabalhar no consultório de volta há 2 semanas atrás, sexta-feira, de máscara, com uma populaçãozinha dos baixinhos que... desculpa, acho que não sei qual foi que continuou. Então, na sexta-feira de máscara, com essas crianças que estão abaixo. Os adultos, a preocupação é assim, a conexão pessoal ela é importante. Mas quando a gente está num momento terapêutico, onde a pessoa está num limite de segurança, quer dizer, eu estou com um paciente que está com pensamentos suicidas, por exemplo, isso é gravíssimo. Então, eu preciso ter um cuidado muito maior com esse paciente que está comigo virtualmente, porque eu não estou vendo ele inteirinho no meu consultório, eu não tenho um aparato. Exatamente, eu gostaria de incluir o Dr. Ranzani nessa perspectiva também, né? Porque eu também sei que ele também vê muitas pacientes por virtual, então acho que a gente começa a ver isso, mas vocês que estão na área mental, emocional, e nessa parte holística, né, de integração do ser humano como um todo, seria legal ouvir do Dr. Guilherme, do Dr. Ranzani também. Bom, deixa eu entrar aqui. Estão me escutando? Uhum. Perfeito. Ótimo. Tudo bem. Bom, nosso consultório, obviamente, lá para março, abril, todo mundo fechou os consultórios. Um vírus apareceu, muito pouca informação e o medo se alastrou, né? E aos poucos o sistema ambulatorial e hospitalar, aos poucos voltou a funcionar. Então, inclusive, foi necessário para preservar material hospitalar e material de consultório, porque a falta dos materiais era evidente. E, com o tempo, fomos abrindo o centro cirúrgico para cirurgias que só eram de emergência, para fazer cirurgias eletivas, inclusive de consultório. Consultório, obviamente, começou, como todos nos consultórios praticamente nesse país, começaram todos de forma virtual. E, aos poucos, fomos voltando. Mas tem uns 2 meses que o nosso consultório já está 100% em pessoa, né? E alguns dos nossos médicos assim, e ajudantes, né, que chama PAs, Physician Assistants, ainda fazem a consulta virtual. E eu, honestamente, prefiro a presencial. Eu gostei, mas a parte da tecnologia, pacientes no celular, no meio de Starbucks, e as consultas eram, às vezes, no assento do passageiro dirigindo, e dessa forma ficou um pouco... eu não me acostumei e não consegui achar que era o ideal. Então, eu prefiro agora ver todo mundo presencial. Se alguém quiser virtual, tem as opções do nosso consultório para quem ainda faz virtual, né?
E a opção seria mais tipo para um follow-up ou para uma primeira consulta? Existe alguma diferenciação assim no seu consultório? Eu acho que todas as primeiras consultas agora são presenciais, né? E o follow-up pode ser virtual. Eu acho que o medo de ir para o consultório, ele aos poucos tem que desaparecer, né? Eu acho que o conhecimento desse vírus é bem diferente do que a gente já tinha há 8 meses atrás. Um vírus que não tinha tratamento, que tinha uma mortalidade que era uma incógnita, né? Achávamos que a mortalidade era altíssima, pelo que a gente via, e era, né? Mas os tratamentos melhoraram e a mortalidade hoje em dia do vírus é em torno de 1%, né? E, obviamente, isso é muito relativo à comorbidade de pacientes, peso, idade, etc., etc., né? O risco não é igual para todo mundo. Mas, de qualquer forma, hoje em dia, com o que a gente sabe, eu me sinto muito mais confortável estar dentro do hospital do que estar fora do hospital. Sim. Os protocolos de desinfecção, o que foi posto em prática para pacientes serem vistas de forma segura, tanto para o médico e a equipe toda do consultório do hospital, e para paciente, são esquemas de guerra, né? 100% de uso de máscara, um screening antes de vir no consultório, um screening no dia do consultório, uma desinfecção geral de forma absurda. Já se fazia, mas agora... Sim, eu acho que muito mais, né? Porque tem toda esse scrutiny de todos, e a gente também, se tu vai para um lugar para ser tratado, ninguém espera, né, que tenha algum problema, ou que esse seria o lugar que a gente realmente deveria fazer isso, né? Mas eu também concordo contigo que na área, estando num ambiente clínico, onde tem todas essas regulações, na verdade, geralmente até mais seguro do que nos ambientes em geral, com certeza. E, Dr. Ranzani, nos conte um pouco como é que tem sido a sua experiência, né, com os seus pacientes. Eu sei que o senhor atende bastante gente virtualmente, né? Mas também integrando essa parte da saúde mental e essa parte da medicina integrativa que o senhor trabalha com, né, para melhorar a imunidade, para dar esse suporte extra holístico, né, para os pacientes enfrentarem toda essa mudança que tem sido esses últimos meses. Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar todos aqui com vocês. O que causa mais medo, realmente, em qualquer situação nas pessoas, é o seu grande sentimento de insegurança e de fragilidade. E isso ficou muito mais intenso atualmente. Eu já atendo pacientes online há bastante tempo, bem antes de todo esse quadro, há alguns anos. Por quê? Porque meu trabalho, por ser um trabalho em cima do conjunto da integridade emocional e física, eu fui cada vez mais desenvolvendo com os meus pacientes no consultório, tá? A relação de confiança, ela foi se tornando cada vez maior. Então, isso me permitiu atender as pessoas à distância, porque eu já as conhecia. É comum, eu moro em São José dos Campos, a gente que é transferido para trabalho, para estudar, para cidade, país diferentes, né? Mas já existia um elo de confiança muito importante. E isso, né, é fundamental na relação médico-paciente. E por isso que a distância e o virtual, nesses casos, não atrapalhou. Porque já tinha uma base muito significativa de confiança entre ambas as partes. Não só o paciente confiar em mim, eu confiar no paciente, que ele vai se colocar... solidificou isso, que na verdade se intensificou. Justamente. Então, também tenho a felicidade de trabalhar no consultório com mais 2 colegas e as suas secretárias, né, as nossas secretárias. Então, todas essas dificuldades do trabalho ambulatorial, né, ou hospitalar em termos de contaminação, nós aqui tivemos essas felicidades. Então, o que aconteceu é que eu não parei de trabalhar em nenhum momento, eu trabalhei todos esses dias, desde uma vida normal até para mim, e se ampliou só os atendimentos online, né, e a gente oferecia essa possibilidade, onde o pessoal se sentia mais seguro, ou com contato online, ou com contato que fosse presencial.
E realmente, o que me chama bastante atenção, além do que foi colocado, é que, na verdade, tudo isso tomou essa dimensão toda, porque, na verdade, o coronacrise, mais do que o coronavírus, foi uma fagulha que caiu num paiol cheio de palha seca. Já existia muita insegurança nas pessoas, uma fragilidade muito grande. Há muito tempo as pessoas estão muito mais voltadas para fora do que para o seu interior, para a sua força interior, para o seu conhecimento pessoal. Então, esse sentimento de insegurança pelo tipo de propagação do vírus, a sua rapidez e, como bem colocou o embaixador, a sua forma global de atuar, junto com a própria dificuldade natural da medicina entender o que é que estava acontecendo, porque, embora o vírus é um vírus conhecido, a forma que a doença se instalou foi uma forma totalmente diversa. Então, praticamente é uma doença nova. Então, a medicina teve que correr, né, a ciência. E uma coisa que é natural no nosso meio, que é a investigação da doença, dessa vez ficou muito aberta para toda a população, com uma grande desvantagem para a população. Ela foi se sentindo cada vez mais insegura, porque não sentia coisas definidas, né? Tratamentos, forma de abordagem, evolução, né? E também, infelizmente, foi explorado de uma forma muito sensacionalista todo o contexto. Isso fez a insegurança e o medo ficar intenso na população. Tanto é que hoje, como bem colocou o Guilherme, o vírus é muito mais entendido, os tratamentos são muito mais eficientes. Com isso, a taxa até de doença é menor e de morte nem se fala, mas o que está intenso é o medo das pessoas. É uma insegurança imensa, é uma desconfiança do próximo, né? Por quê? Porque foi se colocando até agora assim, como evitar de o bicho, do vírus te pegar. Diferente de uma posição é como eu enfrento o risco. Se a população já se... Como é que o senhor geralmente direciona um paciente que vem com esse, né, que a maioria provavelmente vem com essa questão, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o desenvolvimento da parte emocional da pessoa, né? De se conhecer, de também saber a influência que a pessoa tem nas pessoas que estão ao redor dela, na sua família, na sociedade, na comunidade, que é aquela coisa da autorresponsabilidade, né? E eu gostaria de saber, assim, como é que é o seu apanhado inicial, assim, do paciente que vem com essa questão. Então, grande parte das pessoas, quando pensa em defesa e imunidade, ela vai buscar alguma coisa que vem de fora. O que eu tomo? O que eu uso? O que me dá mais resistência? Gengibre é bom, própolis, e aí vem uma série, uma infinidade. As pessoas esquecem que a maior fonte de força é o seu interior. Então, ao meu ver, o nosso papel como profissional é, cada um dentro do seu conhecimento, sim, lidar com o que acontece externamente, mas desenvolver a confiança, a força nas próprias pessoas. A saúde é uma coisa que as pessoas, ao meu ver, têm uma visão um pouco equivocada. As pessoas são usuárias da saúde. Elas não perceberam ainda que elas devem ser construtoras da saúde. Eu acho isso muito importante. Eu quero que o senhor enfatize isso. A gente recebe a vida, certo? Mas a saúde, ela não vem pura e simplesmente. A gente constrói no dia a dia a nossa saúde. Quer dizer, prevenir doenças ajuda a doença a não chegar. Mas isso não quer dizer que a gente está trabalhando a saúde. O ato de construção da saúde é diário e é da nossa responsabilidade. A ciência, os médicos, o governo, as assistências sociais, elas nos dão informação, mas não são elas as responsáveis por nossa saúde. A nossa saúde é da responsabilidade nossa desenvolvê-la. E por isso que é tão importante se conhecer. Nós temos um painel imenso de controle para saber o que está acontecendo com a gente, desde que a gente saiba se olhar. Então, acho que o fator principal é esse processo de, no dia a dia,
tanto quanto a gente constrói uma carreira, uma família, uma profissão, tá? A gente não esquecer de construir a nossa pessoa, o nosso interior. E para isso a gente tem que se conhecer, saber o que a gente tem de virtude, de bom, o que a gente tem de limitações que precisamos desenvolver. Então, eu acho que isso é fundamental. Humanos, né? Somos todos humanos em desenvolvimento e em evolução, e a nossa saúde é a mesma coisa. Né? Mas eu Perfeito. acho que talvez o que eu também vejo no meu consultório, que eu trabalho muito com o bem-estar, com a beleza, com a autoimagem, né? É que às vezes as pessoas não têm essa informação, porque é muito mais as nossas mídias, a maneira como a informação vem às pessoas é que sempre tem que ir buscar de fora, né? É ainda incomum, mas eu acho que mais frequente essa informação de que você tem um papel ativo no seu bem-estar, na sua saúde, e existem coisas que você pode fazer que não vem só de fora. Né? Então, isso eu acho que é uma mudança também de mentalidade que a gente está vendo nessa época, porque as pessoas estão sendo mais forçadas a olhar também o que elas podem fazer por elas mesmas, pela sua família, mas eu acho que a informação também, às vezes é uma questão de a pessoa não tem o conhecimento porque não está acostumado a ver isso das formas mais comuns, né? De onde a informação vem mais comumente, da televisão, do rádio, dos jornais, das revistas. Então, isso é uma questão, é uma coisa social mesmo. Eu gostaria, já que estou falando da informação, eu gostaria de incluir a Cris e a Dila nessa discussão, né? Que acho que vocês também são fontes inspiradoras para a nossa comunidade brasileira de informação, de instrução e de conexão. Né? Eu sei que vocês têm algumas perguntas também relacionadas a isso para o pessoal, para a gente que está aqui hoje. Eu gostaria de começar então com a Cris. Cris, teria alguma pergunta ou alguma colocação a respeito, né, disso, de trazer essa informação, ou o que você vê, assim, porque eu acredito que você também seja bastante envolvida com a comunidade também, em direcionar, né, as pessoas que chegam até vocês. Sim, nós recebemos muitas perguntas relacionadas com saúde mental. Nós temos uma aqui, gostaria de aproveitar, né, dizendo que nós estamos no Setembro Amarelo e as pessoas prestam um pouquinho mais de atenção sobre essas questões, né, principalmente a parte do suicídio. Eu tenho uma pergunta aqui para o Dr. Ranzani, ele já fez alguns seminários com a gente, com a comunidade, mas é sempre bom a gente ter o máximo de informação que a gente pode receber a respeito disso, né? Às vezes a gente não tem esse problema na nossa família, mas tem sempre uma pessoa próxima, né? Ou outras pessoas que a gente pode passar essa informação para frente. Então, doutor Ranzani, este mês do Setembro Amarelo, com a prevenção do suicídio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que a gente pode fazer para identificar quando uma pessoa está passando por problemas emocionais graves, ou até mesmo pensando em suicídio? Como que a gente pode identificar e como que a gente deve se aproximar dessa pessoa para tentar ajudar, conversar e às vezes até direcionar para um profissional para poder ajudar? Bom, o que vem acontecendo é o seguinte, o que se criou de início foi numa tentativa de preservar e de cuidar das pessoas, acabou se levando a um estado que em muitos lugares se mantém de uma forma muito intensa ainda, de isolamento, do que às vezes de distanciamento. Esse isolamento foi trazendo para muitas pessoas ou o início ou uma intensificação, tá, do desprazer da vida, da dificuldade de lidar e vencer um risco, um perigo, tá? Seja esse perigo externo ou dentro de si. Então, por isso que esse estado de desesperança, de uma expectativa, tá, foi trazendo um sofrimento muito grande e está trazendo um sofrimento muito grande. E as pessoas, ao estarem distantes, né, acabam tendo dificuldade de perceber quem é o outro. E, principalmente, com medo, então, desse outro, a distância acaba sendo muito maior. E aí você acaba não percebendo que, às vezes, o brilho dos olhos que as pessoas sempre tiveram não está ali mais presente.
aquele contato social, a forma de ser, a forma da pessoa se colocar vai ficando distante. Porque, na verdade, ainda indo para um estágio mais intenso, que é o suicídio, de desapego, de se desligar da vida, os 3 comportamentos, os 3 Ds principais do suicídio é o desamparo, o desespero e a desesperança. E em várias expectativas, vários ângulos, isso tem se mostrado muito presente. E por isso que até aumentou, e já é claro, o número de suicídios a nível mundial. Ou, não às vezes, o suicídio tão tradicional, de repente o cara dá um tiro, sumir, pular a escada, mas as pessoas que estão morrendo aos poucos. Elas estão num processo de desencanto com a vida, desesperança, e isso está fazendo com que elas vão desistindo de viver. Então, elas não cometem uma morte repentina, súbita, mas ela está sendo progressiva e gradual. Tá? Então, eu acho que a melhor informação, o melhor indício para você perceber é quando você percebe que aquela pessoa está para baixo, muito além do que ela é. O brilho nos olhos, o brilho de vida dessa pessoa começa a ficar diferente, a se apagar. Isso é um sinal muito importante de alerta. A pessoa começa cada vez mais se isolar, esquecer que ela vive no mundo, né? E esse mundo é de interação, de criação, interno e externo. Esse é um sinal importante de alerta. Ana, já que você também trata da saúde mental, você teria alguma outra consideração? Ou se você está vendo a mesma coisa? Sim, eu acho que o Dr. Ronzani falou muito bem. O nível do suicídio é o nível do desamparo, do desapego, da desesperança. Então, como a pergunta foi relativa a identificar isso, como é que a gente vê, né? Porque o pior do suicídio é quando são os que ficam. A culpa de quem fica, né? O que eu poderia ter feito? Por que eu não vi? Você tem essa dúvida toda. E eu acho que é assim, o melhor conselho que a gente pode dar, preste atenção para quem está do seu lado, preste atenção nos seus filhos, preste atenção nos seus amigos, fique curioso sobre como eles estão, passem text message, mensagens de texto, áudio do WhatsApp, manda um screenshot de uma coisa, uma frase boa que você achou, se conecte com as pessoas. Porque fazendo isso, você pode prevenir muita coisa com relação ao isolamento e à desesperança que foram citados pelo Dr. Ronzani. É isso, a gente precisa ter essa iniciativa, se conectar com as pessoas, estar presente com elas. Esse é o primeiro passo para a gente prevenir um desastre, um acidente gravíssimo como esse. Porque geralmente as pessoas elas estão socialmente mais conectadas numa época que não é essa atual, né? Vocês têm visto que essa falta de proximidade, essa falta, né, do calor humano, de estar próximo, de dar o abraço, né, de chegar e beijar, aquela coisa sem estar pensando, nossa, não posso abraçar, né, não posso beijar, que falta que eu sinto disso. Eu acho que isso já deixa as pessoas, principalmente para nós brasileiros, eu abraço minhas pacientes, eu quero beijar, não dá mais, eu chego do consultório, quero abraçar todo mundo, eu disse, que saudades que eu tenho, eu chego em casa e abraço o cachorro. Então, eu acho que até tem outras coisas que a gente pode, né, às vezes, tipo um animal de estimação, nossa, tem sido tão positivo para tantas pessoas, porque aquela coisa, né, de trazer o contato físico, a gente precisa desse contato. O que vocês acham a respeito disso? Se você me permite, até a máscara nesse aspecto está dando uma boa dica, uma boa ajuda. Por quê? Eu acho que há muito tempo as pessoas estão deixando... Tá certo, concordo com você da importância do abraço, do beijo, do aperto de mão, mas o olhar... As pessoas há muito tempo não estão olhando mais olho no olho. E mesmo com a máscara a gente pode fazer isso. O olhar... Lembra aquela colocação de que os olhos são a porta da alma? É verdade, gente. Sabe? Então, eu acho que exercitar, mesmo com as limitações que a gente está tendo, de olhar olho nos olhos, você ali enxerga muita coisa, você ali aproxima muita coisa. Tá? Então,
é uma forma desse contato físico tão importante, tão fundamental, tá, ser desenvolvido. Eu tenho atendido, por exemplo, sempre atendi muitos adolescentes e que foram sempre colocados como aqueles que são, para eles a vida virtual é que importa, tudo isso. E eles estão tendo aulas com facilidade, tudo isso. Mas a quantia de adolescentes que quer voltar para a escola, para ver os amigos, para viver com os amigos, você fala, era a geração de que o virtual era perfeito. Que era tudo... Não. Não, virtual é bom, mas eu quero ver. Eu quero ir para a escola. Eu quero viver, eu quero ir para a escola. Porque você está com saudade de estudar? Não, eu estou com vontade, tá bom, mas eu também estou com vontade de viver essa relação. Então, essa vida interior, ela é fundamental. E os olhos, tá? É uma forma também, acho que muito importante da gente fazer essa conexão com as pessoas. Descarta, lógico, todo esse lado físico, mas mesmo com essa limitação, olho no olho, olhe para as pessoas. Você vai estar olhando dentro delas e vice-versa. Com certeza, muito bem colocado. Embaixador, vamos ver o seu comentário. Não, eu achei interessantíssimo, né? O suicídio realmente é uma coisa que assusta, né? E está num crescendo, né? Mas quando a pessoa detecta esses 3Ds, vê esse sinal, o que fazer? A minha pergunta é porque eu não sou um profissional, nós não somos profissionais. Como abordar isso com a pessoa? Como abordar com a família? O que dizer? Por exemplo, às vezes é uma relação de amizade, a pessoa se vê ocasionalmente, mas foi possível perceber isso. O que a gente faz? Olha, procure um profissional. Também a pessoa não reage bem. Eu só poderia dar uma orientaçãozinha assim, sobre como tratar. É claro que quando a pessoa tem familiaridade, é um parente, um filho, é mais fácil. Mas mesmo assim não é tão simples. E tem digamos, essa instância. Agora, quando é um relacionamento mais ocasional, talvez até no ambiente de trabalho, como é que a gente faz? Eu posso responder essa pergunta, se vocês me permitem. A conexão é muito importante. Então, quando você percebe, você não pode dizer, olha, ô fulano, você está mal, né? Vai lá no psiquiatra, na psicóloga, dá teu jeito aí. Não dá para fazer isso, né? Porque também tem uma vergonha daquele que sente o peso da situação. Então, a pessoa normalmente não admite, ela está mal, ninguém vai fazer isso. Então, você tem que criar uma estratégia de aproximação com esse indivíduo. Então, você percebeu no trabalho que a pessoa não está bem. Então, quem sabe eu vou pegar ela para tomar um café, né, no meio do dia. Vou ali na cantina lá de baixo. Vou iniciar aqui um papinho casual, sem muito compromisso. Então, você cria uma estratégia de aproximação com aquela pessoa para você criar o espaço de possivelmente sugerir que aquela pessoa permita que um profissional a ajude. Porque o processo de isolamento ele é muito difícil, ele é quase impenetrável quando a pessoa está nesse estado mental. E não é um bom lugar de estar. Gostaria de completar, é o seguinte, normalmente a pessoa que pensa no suicídio, ela está num sofrimento interno imenso. Na verdade, o suicídio é mais do que outra coisa, é um pedido de socorro, de ajuda, que ela geralmente vai fazendo antes. Então, e geralmente a pessoa não se recusa, a grande maioria não está fugindo da vida, ele está querendo fugir da própria dor que ele não suporta. E aí ele vai... Então, é isso, muito mais uma fuga, não da vida, mas ele não suporta mais a dor que ele sente. Então, por isso que é tão importante a aproximação das pessoas, a você estar próximo a essa pessoa, você ouvir essa pessoa e ouvir sem julgamento, dar a oportunidade dela fazer as suas colocações, tá? Ela sentir que o sofrimento dela pode ser acolhido, pode ser compreendido, pode ser ajudado no sentido de que, embora ela saiba que ela tem que resolver, ela vai ter apoio
e força para resolver aquela situação. Muita gente pensa que falar sobre suicídio não pode, porque virou realmente um grande tabu. Mas fique atento. Se a pessoa, nessas colocações que ela começa a fazer com você, ela começa a apresentar, além da tristeza, da apatia, o sofrimento dela, ela começa a dar indícios que a forma dela escapar dessa situação seria se afastar, seria desistir. Aí é um momento, muitas vezes, de você introduzir e entrar no assunto. Aí até a própria abordagem de essas pessoas, né, aceitarem aí uma ajuda também profissional é importante e vai ser possível. Então, o que essas pessoas precisam, em primeiro lugar, é de acolhida, de suporte, tá? De alguém que o ajude a suportar a dor que ela está tendo, a oferecer possibilidades, né? A ajudá-la a perceber que a vida dela é valiosa, que ele tem sim uma força, só que naquele fechamento, naquele sofrimento, ele só consegue enxergar o sofrimento e não as alternativas que ele possa ter para enfrentar e resolver aquele sofrimento. Muito bom. Eu acho que a Lúcia tem até uma pergunta que está vindo do YouTube, né? Relacionada a mais ou menos esse assunto. A pergunta veio do Ivando Francisco Nogueira da Silva. Ele gostaria de esclarecimento de que o Covid-19, na visão dele e na preocupação dele, é um vírus ou é uma doença psicológica? Porque as pessoas estão com muito medo, se sentem mal e aí ficam doentes. Quando fazem o exame e descobrem que não tem o vírus, elas ficam boas de uma hora para outra. Então, e a pergunta continua a ser a parte, né, mental do vírus aí, da pandemia que estamos enfrentando. Então, Ana, o doutor Manzini, ou mesmo o doutor Cantuário, o que acham disso? Bom, vou deixar vocês responderem e eu entro mais tarde para dar um tom de otimismo, né? Porque eu acho que falar só de depressão, de suicídio, de dor mental, né, que é real, a gente tem que dar uma sacudida e trazer um pouco de otimismo para esse povo. Eu acho que tem muito sinal para ficar otimista em relação ao futuro de uma vacina, e eu entro logo que vocês responderem mais uma pergunta sobre o lado mental aí. Quer começar? Bom, Gostei da modificação, porque eu acho que isso é muito importante também. Também está relacionado à pessoa se entender, né? Vamos fechar esse círculo aqui, que eu acho que vai ficar bem interessante. Bom, eu concordo com todas essas pontos que foram ressaltados e essas preocupações, indo diretamente ao ponto que foi apresentado. Sim, é um quadro viral, existe o vírus, existe a doença, mas existe o terreno propício para isso, que é essa fragilidade das pessoas. E o grande medo que as pessoas estão tendo. Tanto é que o que a gente vê realmente é crescer cada vez mais o medo de não ser contaminado, o medo de como pegar. E tem muito menos gente preocupada em como eu vivo bem, como eu posso estar saudável para enfrentar a situação. Então, esse lado de você ajudar as pessoas a resgatarem e perceberem que elas são, sim, pessoas fortes, decididas, com capacidade, é as que trouxeram até aqui. Por exemplo, vocês aí lidam com pessoas que saíram do seu país de origem, foram para um outro país, ou por convite, ou por questão de trabalho, ou porque foram enfrentar uma vida. Gente, essas pessoas estão fazendo uma vida em outro lugar, em outro país, em outra cultura. São pessoas frágeis. Quem hoje, no dia a dia, né, ao lutar pela vida, pela sobrevivência, pelo seu trabalho, pela sua profissão, pela sua família, são pessoas todas elas que têm essa força interior. Tá? E forças que muitas vezes vêm de gerações em gerações. Quantos de nós temos também antepassados que fizeram migrações de um continente para outro e construíram um país novo? Tudo isso, toda essa força, essa energia está dentro de nós.
Vai vir proteção também de fora, com as vacinas, tudo isso? Sim, mas eu acho que despertar, fazer com que as pessoas enxerguem, ao olhar para si, o que elas têm dentro de si de força pessoal é fundamental. Então, resgatar essa força das pessoas, o brilho de vida, né? E por que é importante a vida dentro de cada um. E por que é importante isso num contexto de vida familiar. Então, eu acho que esse é um aspecto importante de ser trabalhado, de ser desenvolvido nas pessoas. Doutor Cantuária. Bom, eu quero mudar completamente, sabe? Porque eu acho que o medo vem com falta de informação, vem com falta... Então, vamos dar os dados. O que é isso aí? A taxa de mortalidade desse vírus é estimada em 1%. Quer dizer que 99% não vai morrer desse negócio. E quem está morrendo, geralmente, é gente mais doente. Mas não quer dizer que o vírus não tem consequências sérias em relação a sintomas prolongados. E são essa síndrome, a gente tem que levar de forma bem honesta e bem séria. Eu acho que, em relação à imunidade de rebanho, o pessoal fica falando, vamos esperar essa imunidade de rebanho. O que é isso? É a maioria da população se infectar, né? E, com isso, o vírus não tem como pular de uma pessoa para outra, porque não tem receptor, porque a pessoa já tem imunidade. Então, o vírus naturalmente desaparece. Então, foi uma experiência da Suécia que não deu certo, em outros lugares também não deu certo, e não vai dar certo em um lugar, a não ser que se espere consequências gravíssimas, uma mortalidade sem precedentes na história da humanidade. Mas, de qualquer forma, quando esse vírus atacou Nova York, ele foi de uma forma rápida, né? E sem nenhuma preparação para a chegada do vírus, então se alastrou de forma abrangente, com aquela mortalidade altíssima, e hoje em dia a taxa de imunidade em Nova York é de 22%. Quer dizer que mesmo, só para o pessoal entender, que não dá para esperar a imunidade de rebanho, porque a imunidade de rebanho, para ser eficaz, ela tem que estar em 40% a 50% da população imune. E teve só com 22% da população infectada com anticorpo em Nova York, que não é imunidade de rebanho, já teve aquela mortalidade exageradíssima, né? Então, e se olharmos a população dos Estados Unidos, se estima que existem somente 2% a 3% da população americana com anticorpo no momento. Então, não dá para esperar uma imunidade de rebanho. Ou seja, vem ao ponto, o que a gente vai fazer nesse caso? O pessoal não sai de camisa, não sai de calça? Eu espero que saia, né? Bota uma máscara, faz parte do seu dia a dia, põe a máscara, já como está botando uma camisa, não fica com esse negócio, esse desconforto. É um desconforto que você está pensando nela, já põe como põe a meia e sai com ela e fica exposto com ela, porque é uma proteção sua como proteção do próximo. E o otimismo que a gente não pode esquecer. Tem uma mega investimento mundial, sem precedentes, para o desenvolvimento de uma vacina. Uma corrida para uma vacina que não teve nem na corrida espacial de botar o primeiro homem na Lua. Um investimento nos bilhões e bilhões. Neste país somente, são 8 bilhões investidos em 7 empresas, porque o governo americano podia escolher uma empresa, vai que aquela empresa é a que tem a vacina que não funciona. Então, vamos investir em 7 ao mesmo tempo, né? E alastrar, né, o investimento, proteger o investimento, botar 8 bilhões na vacina. Mas não tem vacina para o vírus da AIDS. Ué, mas esse vírus não tem nada a ver com o da AIDS. O vírus da AIDS é muito diferente. 99% desses pacientes que são infectados com esse vírus, eles se livram completamente do vírus e criam imunidade, o que não é o caso do HIV. Nós já sabemos fazer vacinas, entendeu? Esse processo de fazer uma vacina, o mundo já conhece. Então, nós vamos ter uma vacina. A imunidade, não sei por quanto tempo, mas o negócio é fazer o primeiro gol, né? Põe uma vacina, não vai precisar repetir a vacinação em 6 meses, em 1 ano, porque a imunidade cai. Porque outra pergunta é, se eu peguei o vírus, não vou pegar de novo. Não, não é bem assim. Isso é um coronavírus. O que se sabe do coronavírus é que tem uma imunidade geralmente de 6 a 12 meses. E a pessoa perde essa imunidade e fica exposta a ser reinfectada pelo mesmo vírus, né? Então, a gente tem que entender qual é a prolongação, quanto tempo a pessoa vai ficar imune. Isso aí vai durar 1, 2 anos. Então, a curto prazo ter uma vacina. Eu acho que a vacina vai estar disponível, uma vacina eficaz, segura, vai estar disponível a nível mundial para o começo de 2021. Né? Não sei
se essa promessa antes de umas eleições aqui nos Estados Unidos, se não é só conversa pré-eleitoral ou não, mas a começo de 2021, acho que realmente existe um otimismo a nível científico de que essa vacina estará disponível para a população. Muito importantes essas colocações e muito importante também essa parte de que existe um esforço mundial importantíssimo, né, para se trazer a resolução, para se trazer um tratamento, uma vacina. Os tratamentos já são muito melhores do que era no início, a vacina está em andamento, e eu acho que esses dados objetivos, doutor Cantuária, são muito importantes de serem passados, porque como você comentou, a desinformação gera o medo, e a desinformação gera também mais ansiedade, né? Porque não se tem uma resposta ainda, mas as coisas estão em andamento. Eu acho que essa colocação foi muito pertinente. Eu acho que a Dila Campos também tem uma pergunta para o Dr. Cantuária. Olá, meus queridos. Eu tenho na verdade, uma pergunta conjugada e tenho duas perguntas para o Dr. Cantuária. A primeira pergunta, você pode ser mais sucinto, sim e não. E a segunda pergunta, eu acho que você vai querer se estender um pouquinho. A primeira pergunta é: o COVID é mais contagioso do que o influenza? O COVID, no começo, se achava que se espalhava igual sarampo, né? A pessoa chega perto de você, chega longe, 10 metros de distância de você, com sarampo, você pega sarampo, né? Hoje em dia se sabe que não é bem assim. Claro que teve todos aqueles trabalhos de quanto tempo o vírus fica vivo na superfície de um plástico, da roupa, de madeira, do papel para pegar a carta e tudo mais, né? Mas o nível de transmissão real e que a pessoa ficar doente, ela vai vir numa exposição direta de uma pessoa na sua frente, conversando diretamente com você, num período de 15 minutos. E isso os dois sem proteção. Isso aí é o que os especialistas em virologia falam. É uma exposição prolongada, né, de uns 10 a 15 minutos, direto, a menos de 6 pés, né, de você, de uma forma direta. Então, vem dessa forma de gotículas, né? Pelo ar. Mas mesmo pelo ar são gotículas, porque se a gotícula é pesada, ela cai no chão. Então, 6 pés, você está longe, a gotícula já caiu pelo peso dela. E você ser exposto para o que pegou no saco do Publix, né? E ali tinha um pouquinho de vírus, e depois você coçou o nariz ou coçou o olho, é possível que você pega o vírus, né? Mas a inoculação viral é muito importante, o pessoal esquece disso. Para você ficar doente, você precisa de uma inoculação, uma exposição do vírus muito alta. Não é baixa. Essa exposição de contato, ela é muito baixa. Quantas pessoas estão pegando o vírus com take-out, que a gente fez 8 meses de pegar comida, que a gente pega lá no outro lugar, traz para casa e não fica doente dessa forma, né? É possível, não vou dizer que não é possível, mas, que seja impossível, mas a probabilidade de ficar doente nessa exposição de contato, ela é muito baixa. Precisa de muito vírus no contato. Botou a mão, espirrou, o cara pegou lá, passou e esfregou na cara. Aí tem uma exposição alta de vírus. O pouquinho que fica numa carta, o pouquinho que fica ali, ou ficou na tua roupa, aí você vai criar anticorpos. Você tem um sistema imune. As pessoas têm um sistema imune intacto. Justamente todo dia nós estamos sendo infectados aos bilhões por bactérias, por vírus. E ele não fica doente porque a exposição é baixa, né? Essa exposição baixa de vírus, ela permite que a gente consiga criar uma imunidade e não fique doente apesar da exposição. O que é importante perceber também é que, eu esqueci de falar das vacinas, nos estudos preliminares das vacinas, uma vez vacinado, a produção de um anticorpo já está medida. É um anticorpo eficaz para a transmissão do vírus. Então, isso aí já gera otimismo. Mas mais importante ainda é o fato que o nível de anticorpo com a vacina é de 2 a 4 vezes maior do que uma pessoa que ficou doente com o COVID.
Então, existe muito mais anticorpo na pessoa vacinada nos estudos preliminares do que na população que ficou doente com Covid. Então, outra razão para ficar otimista. Ok. Agora, eu tenho uma curiosidade ainda com relação a esse assunto. O uso de máscara, ele protege também contra o vírus do influenza ou só contra o Covid? A máscara, lavar a mão e a distância protege contra toda a infecção. Essa é a verdade. Então, o interessantíssimo aconteceu, um estudo publicado essa semana, veio da Austrália, do Polo Sul, saindo do inverno, nós vamos entrar. Então, a gripe, né, esteve na Austrália durante essa temporada de inverno deles. Eles publicaram a menor taxa de infecção de gripe da história da Austrália, justamente porque essa proteção contra o coronavírus, né, o Covid-19, ela também protegeu de forma absurda, né, graças a Deus, contra todas as outras infecções, vão ser common cold, né, gripe normal, a gripe ou resfriado, todos. Entendi. Me permite, doutora Miotos, mais uma perguntinha para o doutor Cantuário. E eu vou fazer essa pergunta para ele porque eu sei que ele vai me responder à altura. Não que os outros não vão, mas é que eu sei que ele é corajoso. É assim, como eu sou do meio de comunicação, a gente lê, ouve e escuta muitas coisas. E o que eu vou dizer, eu tenho certeza que a Cristiane, principalmente, já leu, ouviu e viu. Existem muitos sites de notícias, blogs e redes sociais divulgando que entre a população latina e também a população negra, a disseminação do coronavírus é muito maior do que entre os americanos brancos. Essa informação procede? Tem algum fundamento? Se sim, quais os motivos disso estar acontecendo e o que poderia ser feito para controlar essa situação? Essa informação é corretíssima. Eu dou os números do nosso hospital, que, graças a Deus, foi um dos hospitais no Northside menos expostos a essa doença. Mas, no entanto, eu acho que essa estatística nossa é similar em qualquer hospital dos Estados Unidos, que 50% das pessoas que entraram na terapia intensiva foram latinos, né, hispanos, e 25% negros, né, e 25% brancos. Agora, existem, obviamente, não existe 50% da população americana hispana. Obviamente, é uma porcentagem muito inferior e igual para os African Americans, né? Essa razão são dois fatores, né? E fatores também que a gente não conhece. Tanto a parte social, que eles, obviamente, o tipo de trabalho que eles se expõem são de aglomerações, né? E para chegar ao trabalho também usando mais transporte público e chegando em casa, vivem várias famílias amontoadas na mesma casa. É diferente. Então, a parte social tem a ver uma relação muito grande com essa disseminação nessa comunidade. A outra é parte de informação, né? Eu não vejo tanto, eu vou dizer com muito cuidado isso aqui, porque a gente vê de todos os tipos, mas a gente não vê tanto a pessoa instruída, branca, negra ou hispana, se expondo sem máscara, né? Ou usando máscara de forma errada, ou tomando riscos exagerados, uma viagem de avião todo fim de semana, indo para os restaurantes, não importa se senta fora ou dentro. A exposição de sair de casa, ela aumenta. Claro que a gente deve sair pela saúde mental. Falamos aí quase 45 minutos, por uma hora só de saúde mental. Mas a parte de sair de casa faz parte para a gente conseguir essa sanidade, né? Mas a exposição dentro do restaurante é muito superior você ficar infectado do que fora. Aliás, a chance de você estar infectado com o vírus, hoje em dia, nas pessoas que foram positivas, é 2 vezes maior nas pessoas que foram comer fora do que as que não comeram fora.
Isso aí, a estatística saiu anteontem também, está no CDC, essa informação. Mas eu acho que a gente tem que sair de forma responsável e outdoors, né, lá de fora, a exposição e a contaminação é muito inferior do que dentro de casa, e por isso existe esse medo do inverno chegando. Não é porque o inverno vai fazer o vírus mais virulento e espalhar mais, porque o vírus sobreviveu ao calor e ao frio até agora. Ele não tem época de infectar ninguém. No entanto, no inverno, a gente se confina dentro de 4 paredes, pelo frio. Esse confinamento interno é o que vai gerar vai proporcionar o vírus a se espalhar de forma muito mais eficaz. Uhum. Eu vou fazer, então, só um resumo, né, do que a gente está falando aqui em relação a isso, principalmente a essas últimas considerações, né, que sim, a saúde mental está de uma maneira abalada, mas existem maneiras da gente poder ajudar as pessoas, né, em relação a isso, e as pessoas se ajudarem. Em relação a o que a gente precisa fazer objetivamente ainda, sim, temos todos que manter as recomendações que foram feitas inicialmente para o controle dessa infecção, que é a máscara, que é o distanciamento social, que é a higienização das mãos, dos ambientes, né? E que eu acho que essa é uma das grandes questões que eu acho que as pessoas estão ficando cansadas ou estão começando a ficar irritadas de ter que usar, né, a máscara. E como o Dr. Cantuária falou, é algo automático. Tem 3, 4 máscaras no teu carro, tem uma máscara na tua bolsa, né? Tem quando você vai sair, todos os ambientes sociais hoje em dia, consultórios, locais, né, públicos que oferecem serviços, a maioria tem já o kit de higienização na porta, tem o álcool gel, tem o lenço para fazer o wiping, e em consultórios médicos tem a máscara. Ninguém entra no prédio, né? Tipo, tem que usar a máscara. Eu acho que as pessoas que resistem um pouco a isso, talvez essa parte de ter essa autorresponsabilidade, a responsabilidade social mesmo, de controlar isso. Então, chegando nessa época de vacina, né, da gripe e tal, outra coisa é a vacinação da influenza. Não é todo mundo que acha que essa vacina funciona, mas tem que se vacinar. Eu não consigo trabalhar como um profissional médico e eu acredito que os outros profissionais da saúde aqui também não pode trabalhar sem tomar a vacina da influenza, né? Porque existe uma contaminação, um risco muito grande. Então, quando surgir a vacina do Covid, esperamos que a população também entenda, né, que isso é uma medida de saúde e que existe evidência científica de que é necessário manter ainda o distanciamento e as recomendações que são feitas, que foram feitas inicialmente. Eu acho que a Lúcia tem uma pergunta também, né, quer fazer o comentário. Eu gostaria de perguntar ao nosso cônsul-geral como é que o consulado está funcionando durante essa época, não é? Atendendo aos brasileiros que precisam da assistência. Eu sei que não só, né, assistência no caso de pedido de passaporte ou algum outro tipo de documentação, mas também vocês têm, não é, uma pessoa dentro do consulado que assiste aos cidadãos brasileiros aqui em Atlanta. Então, gostaria de saber como é que vocês estão funcionando nesse período. Obrigado, Lúcia. É uma pergunta muito importante. Bem, o consulado em Atlanta, ele nunca fechou. Isso precisa ser dito. Acho que nós tivemos um pouco de sorte também, porque o vírus demorou a chegar à Geórgia, demorou um pouco a chegar a Atlanta. Nós tivemos também o administrador, a empresa que administra o nosso prédio também, ela nos ajudou muito, compartilhando melhores práticas, a experiência dela na administração de edifícios, né, que já estavam localizados em cidades de grande incidência do vírus, né? Então, nós pudemos assim nos preparar um pouco, eu acho que não inteiramente. A professora, a doutora Ana, né, falou de adaptação, né? O doutor Granziani, medo, o doutor Guilherme, do otimismo. A gente teve que combinar um pouco esses 3 elementos. Num primeiro momento, funcionamos em regime de plantão, de emergencial, apenas voluntários. O medo era muito grande.
O medo é um sentimento, a pessoa sente, não dá para controlar e nem dizer por quê. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para isso. Agora, fomos evoluindo, depois passamos a funcionar com um grupo de 3 rodízio, né? 2. Em breve, vamos passar a funcionar já em regime integral e também em termos de horário. No horário já estamos funcionando em tempo integral. Agora, aí veio o medo, né? O medo ainda existe, claro, mas as providências que foram tomadas em termos de adaptação, eu acho que geraram resultado. Nós estamos seguindo todos os protocolos. Os nossos funcionários vão ao consulado, um carro próprio, não precisam pagar o estacionamento, sobem, imediatamente tomam a temperatura, cada um toma a temperatura, sempre usando máscara, o distanciamento social, os 2 metros, né? O uso do gel. Nós também sentimos da parte do público, né? Dos consulentes, o medo inicial era enorme. Não queriam ir ao consulado, tinham medo, óbvio. Mas agora também o medo já está passando, também não houve nenhum caso de contágio do consulente, do público, né? Enfim, no consulado também, a recíproca é verdadeira. Então, aquela relação de confiança, né? que é fundamental, que se está estabelecendo. Agora, o consulado ele tem essa parte, uma parte cartorial, né? Que é o serviço consular, a produção de passaportes e tal. Isso a gente tem que ir ao consulado. Não pode prestar à distância, não pode prestar em casa, esse tipo de assistência. Nós temos de ir ao consulado. Então, a gente também priorizou muito o correio. E o atendimento presencial, primeiro em casos de emergência, agora em casos de urgência, e o correio foi sempre permanente. Agora, em termos de assistência, não, nós temos toda uma equipe, né? Divulgamos um número de telefone, que é um celular, e o WhatsApp, as pessoas ligam e sabem todo tipo de assistência. Por exemplo, o governo disponibilizou também um grupo de profissionais que podem fazer atendimento virtual para pessoas que estejam com algum desconforto psicológico, psiquiátrico, estejam precisando de alguma atenção, casos de violência doméstica, que infelizmente nesses momentos aumentam de uma maneira grande. Nós também podemos dar assistência, inclusive jurídica, né, para as mulheres que estão sendo vitimadas por isso. Enfim, há todo um esforço de adaptação, né? Estamos conseguindo vencer ou controlar o medo e sempre, como disse o Dr. Guilherme Cantuária, com otimismo, né? Otimismo. E agora as coisas já estão voltando, em breve, com todos esses cuidados, eu acho que a gente vai conseguir operar quase normalmente em breve. E recebemos o maior número de consulentes, de público, mas é preciso ter paciência. Não podemos imaginar como a volta ao passado, ou seja, temos 50, 60 pessoas, crianças de todas as idades, esperando ali na recepção do consulado, sentados, assistindo um filme, as notícias do Brasil. Isso não vai ser possível. Então, a gente vai ter que termos o atendimento presencial, um atendimento controlado, com poucas pessoas, e pelo menos a nossa ideia é respeitar esse distanciamento social, enfim, durante muito, muito tempo, quanto seja necessário. Para segurar... Tem uma consideração. Bem rápido. Muito obrigado, embaixador, pelo resumo, mas o senhor falou uma coisa muito importante. Voltar como era antes, a curto prazo, provavelmente nem a médio prazo, vamos voltar. Isso nós temos que ser realistas. Nem no consultório médico. Consultório de médico particular, não estou falando de serviço público, é sempre double booked. Né? No público mais ainda, mas no nosso consultório, uma espera, de pacientes ficam graciosamente nos esperando, 1 hora às vezes um pouquinho mais, porque nós estamos sempre atrasados, porque a gente quer acomodar tanta paciente que está precisando ser vista, né? Mas voltar essa
rotina de double booking, triple booking, de consultório, nós não vamos voltar. Nós não temos, a nosso policy não existe mais 2 pacientes no mesmo horário, não adianta, se tiver emergência, tem emergência. O consultório é uma por horário, não tem familiar lá, familiar espera no carro, entra sozinha. Então, voltar à rotina de antigamente vai durar algum tempo. Eu acho que antes de mais um ano assim, vai ser difícil voltar a uma rotina pré-pandemia. Exatamente. Excelentes considerações. O mesmo protocolo está sendo feito em praticamente todos os consultórios. Vir com uma amiga, vir com um marido é complicado. A gente pode até fazer algo que a gente está fazendo, substitui isso por uma coisa online, se precisar estar todos na mesma sala, né? Liga, faz o FaceTime, o familiar está no carro, o paciente está com a gente. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa adaptação que a gente tem e que é para a saúde, para a segurança e saúde de todos, é uma coisa que eu acredito que as pessoas já também estão prestando bastante atenção, muito importante. Então, eu gostaria, acho que a gente está com o nosso tempo já, a gente já está conversando há quase 1 hora, ou até 1 hora. Então, eu vou agradecer imensamente todas as contribuições, todos os comentários. Eu acho que essa manhã eu aprendi bastante, eu acho que tem sido muito rica essa troca, tanto, né, da parte de saúde física e emocional. A gente é um ser completo e não tem como separar isso. Mas eu acho que a população brasileira aqui em Atlanta está muito bem servida, né, com várias fontes de suporte, das revistas, do consulado, de profissionais de saúde que estão envolvidos, da Câmara de Comércio e de todas as pessoas, né, que estão envolvidas em trazer saúde, né, em trazer bem-estar, né. Eu acho que a Lúcia gostaria então de fechar esse evento e eu agradeço imensamente a contribuição de todos. Foi um prazer estar aqui nessa manhã conversando com todos vocês. Obrigada, doutora Gabriele, a vocês também, Guilherme, doutor Carlos, a Ana e ao embaixador, porque essa informação que vocês passaram foi super valiosa e eu acredito que tem esclarecido muito as dúvidas da nossa comunidade. Eu agora vou chamar a Juliana Monteiro. Ela preparou para a nossa audiência aqui algumas informações básicas e importantes, até justamente para finalizar e visualizar todas essas informações que vocês deram aqui. Então, se vocês me acompanharem, eu vou share my screen e vamos então chamar a Juliana para falar. Muito obrigada a todos. Eu gostaria basicamente foi um papo muito legal, né? Eu quero agora basicamente dar umas dicas e uns recursos para vocês, para nossa comunidade. Vamos começar com nossos agradecimentos. Para encerrar essa feira, eu gostaria de primeiramente agradecer o nosso cônsul geral do Brasil em Atlanta, o nosso embaixador Carlos Henrique de Abreu. Muito obrigado pela sua participação. A participação de todos os nossos palestrantes que estivemos, nossa moderadora e os organizadores do evento também. E estou aqui, como a Lúcia já me apresentou, muito obrigada, sou secretária do Conselho Brasil de Cidadãos Brasileiro aqui de Atlanta e gostaria de agradecer também em nome do Conselho a participação de todos aqui para esse evento. E agora, como nós todos estamos vivendo essa pandemia toda, a gente gostaria de dar uns recursos para vocês e algumas dicas de como combater esse vírus, como fazer algumas dicas para praticamente colocar no nosso dia a dia, para que seja uma rotina, para que não seja uma coisa tão estranha. Lavar as mãos, usar as máscaras, não tocar o rosto. Então, gostaria de começar aqui primeiro com essa apresentação. Basicamente, são coisas básicas, as mais importantes que a gente tem que fazer. Primeiro é lavar as mãos, não tocar o olho, nem o nariz, nem a boca, é muito importante também. E limpar as superfícies de casa, limpar as superfícies que a gente toca sempre, celular, volante de carro, cozinha, limpar as superfícies mais rápido, por mais vezes. Cobrir a tosse e quando espirramos também cobrir o nariz e a boca. Porque como o Dr. Cantuária referiu, os gotículos, né, que são
pesados e caem, mas os gotículos são expostos pelo nariz e pela boca. Então, é importante, quando estivermos tossindo e espirrando, a realmente cobrir o nariz e a boca também. Se ficar doente, fiquem em casa. Por favor, é outra dica também. Se não está se sentindo bem, fique em casa para saber o que está acontecendo. E também pense nos nossos familiares, né? Vamos tentar compartilhar e mandar essa informação para todo mundo também. O próximo slide aqui está mostrando basicamente o uso de como cobrir o rosto e oficial. E eu tenho até a minha máscara aqui e é basicamente para cobrir o nariz e a boca. Então, tem que usar correto. Como eu já falei, os gotículos saem pelo nariz e a boca, os dois têm que estar cobertos. E é muito fácil, como o Dr. Cantuária falou, vamos usar como se fosse uma camiseta, um shorts, uma meia, saiu de casa, vamos colocar nossa máscara. É muito importante por isso também. E nós vamos fazer a nossa comunicação, como diz o Dr. Carlos, pelos nossos olhos. Vamos olhar as pessoas, né? Vamos mesmo assim olhar as pessoas um pelo outro, um no olho do outro. Mesmo usando a máscara, a gente tem como ainda fazer essa conexão com uma pessoa e a outra. E, obviamente, hoje em dia, com o nosso celular, sessões virtuais, é muito mais fácil poder fazer uma ligação pelo Skype, uma ligação pelo FaceTime. Se você não está se sentindo bem, liga para a pessoa, vê a pessoa pelo FaceTime e o Skype, em vez de você realmente ir ver a pessoa se você não está se sentindo bem. E mantenha o distanciamento social. Eu sei que é importante também, como já falamos aqui, o distanciamento social de basicamente 2 metros, né? Que é super importante. E, de novo, lavar as mãos. Outras dicas aqui, como já realmente falei, temos também outra coisa que a gente podia ver e tentar, né, ficar pensando um pouco. Se você não se sente bem, para dar uma olhada na sua temperatura. E realmente, se estiver aumentando, chame o médico, ache uns recursos. E se realmente vocês não estão se sentindo bem, estão com alguma dificuldade de respirar, está aqui, lógico, o número de emergência, que todo mundo sabe aqui nos Estados Unidos, que é o 911, que também pode ser usado para casos de emergências. E as outras dicas, de novo, lavem as mãos, limpem as superfícies que mais usam em casa, mantenham o distanciamento social e lembre-se dos próximos, né? Vamos sempre tentar compartilhar essa informação que a gente tem com as outras pessoas também. E o mais importante aqui, como disse muito o Dr. Carlos e a Ana Maria, a gente tem que cuidar de si mesmo, né? Vamos cuidar da nossa saúde mental também, nessa pandemia que estamos vivendo, e tentar fazer alguma coisa para relaxar, alguma coisa que você gosta de fazer. Saia, como o Dr. Cantuária disse, realmente o vírus não é tão... Você não tem muita chance de pegar o vírus se você estiver do lado de fora. Se você quer sair um pouco para fora da sua casa, saia para fora, anda um pouco. Mas lógico que tem que ter todas as precauções. Mantenha no seu distanciamento social, usando as máscaras e lavando as mãos. E agora eu tenho alguns recursos para vocês aqui na nossa comunidade. Realmente eu tenho 2 links aqui para vocês, informação de onde fazer o teste da Covid, né? Porque todo mundo pergunta, eu tenho sintomas, aonde que eu posso fazer o teste? Esses 2 são 2 condados aqui na cidade de Atlanta, que é o Fulton County, o condado do Fulton e o condado de Cobb. Os 2 estão oferecendo os testes grátis para a nossa comunidade, para quem quiser fazer o teste, que pode fazer o teste. Eu trabalhei muito nessa época de Covid também com o Departamento de Saúde do condado do Cobb, e eles, primeiro, que não cobram nada para fazer o exame e não precisa ter sintomas nenhum para fazer o exame. Tá aqui essa informação, esses 2 websites são basicamente atualizados diariamente e aqui te falam as localizações onde eles vão ter essas clínicas, eles chamam de pop-up clinics, que são umas clínicas que estão fora, né, com toldos e ao lado de fora para você ir poder, ou de carro ou andando, fazer o teste da Covid. E no condado de Cobb, eles têm essa clínica que já está montada lá e por enquanto eu não sei exatamente quando vai terminar, mas parece que está lá por um tempo. É nesse parque que chama Jim Miller Park. E está aqui o endereço para vocês, que é em Marietta. E eles atendem lá de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, e atendem aos sábados, das 7 ao meio-dia. E basicamente a única recomendação que eu tenho para vocês é que vocês, se tiverem doentes, se tiverem com alguns sintomas, para ir de manhã. É a única coisa que eles pedem.
porque geralmente eles só podem atender um número de pessoas por dia, e se eles já atenderam já fizeram a cota e já atenderam todo mundo 10 horas, eles vão fechar. Então, se vocês precisam fazer o teste, esses são os recursos, é grátis, está disponível para vocês, mas vai cedo, tá bom? E muito obrigada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dando esses recursos e essas dicas para vocês, para todos vocês aí da nossa comunidade. Obrigada, Juliana, e obrigada aos nossos palestrantes. Realmente acredito que passamos uma mensagem de grande valor para a nossa comunidade. E então, o meu muito obrigada especial a vocês, brasileiros, não é? Que estão aqui na nossa cidade, que fazem parte dessa nossa comunidade e que participaram nesse evento. Já é um passo muito importante quando você quer aprender. Então, como você já participou, eu já dou um grande valor ao fato de que você tirou tempo de hoje, um sábado desse lindo, para ouvirmos falar da sua saúde. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima Feira da Saúde.